Módulo 6. Nele trataremos intervalos, melodia, harmonia, os sinais de alteração e, por último, as fermatas. Vamos lá? Intervalo é a distância entre os dois sons. São chamados de intervalo os saltos de segunda a oitava, que são os intervalos simples. A partir da nona em diante são os intervalos compostos. Então nós temos o semitom, que é o menor intervalo entre esses dois sons que vamos utilizar na música, que é o meio tom. Pode ser diatônico ou cromático. O diatônico é quando ele é formado por notas de nomes e sons diferentes. Conforme o exemplo abaixo, nós temos um sol seguido de um lá bemol. Ou um cromático, que é formado por nomes iguais e sons diferentes. É uma sequência de sol, porém o segundo bemol, ele muda a altura do hino e o som também é modificado. Já o tom, quando subimos um tom, é o intervalo formado por dois semitons. Então, conforme a imagem abaixo, do sol ele vai diretamente para o lá, não passando pelos acidentes. O intervalo uníssono são aqueles dois sons da mesma altura, podem ter nomes de notas iguais ou diferentes. Neste modelo, nomes iguais, então ele é uníssono. No modelo seguinte, ele é o enarmônico, que é o que falaremos a seguir, que como sabemos que um dó sustenido partindo para um ré bemol ele tem a mesma altura, ele fica enarmônico, que é o intervalo uníssono de nomes de notas diferentes. Esses intervalos podem ser melódicos ou harmônicos. Melódico é quando a nota é ouvida ou tocada sucessivamente. Temos o melódico ascendente, quando a primeira nota for a mais grave, e também temos o melódico descendente, quando a primeira nota for a mais aguda. Já no harmônico é quando essas notas são ouvidas ou tocadas simultaneamente e devem ser lidas de baixo para cima, conforme exemplo abaixo. Este intervalo pode ser classificado quanto ao menor número de semitons, maior, menor, justo, aumentado ou diminuto. Sabemos que na música oriental os intervalos podem ser menores que o semitom e são chamados de microtons, quartos de tom. Já a melodia é o elemento que movimenta os sons sucessivamente. No pentagrama é representada pela forma horizontal. A harmonia é o elemento que movimenta os sons simultaneamente. No pentagrama é na forma vertical. Conforme podemos observar no hino 131, na harmonia, que está na vertical, temos primeiro soprano, segundo contralto, terceiro tenor, e quarto, nós temos o baixo. Formaria-se assim o acorde de G ou Sol maior, como alguns entendem. Esses acordes são a escrita ou execução de 3 ou mais sons simultaneamente. São formados a partir do som mais grave e devem ser lidos de baixo para cima. Já o arpejo é a execução sucessiva das notas deste acorde. Sinais de alteração, ou acidentes, como alguns chamam, são colocados antes de notas, caso necessário, para modificarmos a sua altura. Entre eles temos o sustenido, que eleva a altura da nota em um semitom, ou o bemol, que abaixa a altura da nota em um semitom. Nós temos o dobrado sustenido, que eleva a altura da nota em dois semitons, ou um tom, e o dobrado bemol, que abaixa a altura da nota em dois semitons, ou abaixa um tom, conforme exemplos que foram mostrados acima. Nestes sinais, há também o B-quadro, que é o sinal ou acidente que anula o efeito de todas as alterações, fazendo a nota voltar à sua altura original. Então, o B-quadro terá o efeito ascendente, se anular bemol ou dobrado bemol, e terá o efeito descendente, se anular o sustenido ou dobrado sustenido, conforme vemos no exemplo abaixo. Então, o sustenido terá efeito descendente se colocado após um dobrado sustenido, o bemol terá efeito ascendente se colocado após um dobrado bemol. O melhor modo de mostrarmos uma escala cromática é apresentarmos o desenho ou diretamente um teclado musical. Nesse teclado, observamos a escala de 12 sons, formada por semitons cromáticos e diatônicos. Então, para a escala ascendente, utilizamos os sustenidos e para as descendentes, os bemóis. Conforme estamos vendo abaixo, a passagem da tecla branca
para a tecla preta é um semitom, branca para a tecla branca é diretamente um tom. Vamos agora estudar os intervalos. No exercício 1, façamos agora a linguagem rítmica, logo em seguida o mesmo exercício, o solfejo francês. Ajustando os metrônomos para 60, observação, o compasso é 2x2, a mínima valerá uma batida. E no solfejo francês, a mínima valerá um tempo. Com isso, façamos, logo em seguida estudaremos. Agora que os solfejos foram feitos, analisamos. No primeiro compasso, como uma nota Lá seguida do Si sem acidentes, ele é um intervalo de segunda maior, porque ele tem um semitom de intervalo, 2 semitons, por isso segunda maior. Pulamos para o terceiro compasso. Ele é um intervalo de segunda menor, porque ele é descendente e tem 2 semitons. E ele é diatônico descendente. Analisaremos os demais conforme necessidade. Já no exercício 3, o primeiro compasso, nós temos a primeira sequência de notas, que seria um semitom cromático ascendente, porque ele é cromático porque são notas iguais de alturas diferentes, e ascendente porque de Dó para Dó sustenido ele tem uma ascendência na nota, e ele é um semitom. Na segunda sequência de duplas de notas, é a mesma informação anterior, é um semitom cromático ascendente. Vamos pular para o último compasso. Ele é um semitom diatônico ascendente nas duas primeiras notas, pois ele começa de um Lá sustenido, já pulando para o Si. É somente um semitom, pois já tinha subido um semitom de Lá para Lá sustenido. E ele é diatônico, pois são notas diferentes. Ascendente, pois está na sequência ascendente da escala. No segundo pentagrama, nós temos no primeira estrofe uma sequência de semitom cromático descendente. São notas iguais, de Si para Si bemol desce um semitom. No final do segundo compasso, temos um semitom diatônico descendente, Sol bemol, seguido de Fá natural, desceu um semitom. Diatônico, pois são notas diferentes, descendente, pois desceu na escala. Agora, falaremos da fermata, que é um sinal que nós colocamos acima ou abaixo da nota, pausa ou barra de compasso, para prolongar o som ou silêncio por tempo indeterminado. Com isso, dependerá da nossa interpretação desse tempo necessário. Não devemos prolongar demais para que não fiquemos para trás e transforme a música sem sentido, além do seu próprio valor. Também pode ser chamada de coroa ou infinito. No inário só encontramos fermatas em notas, porém nos exercícios encontraremos em cima de pautas. O gesto da mão para apresentar a fermata deve ser no movimento circular. Nos estudos que tivemos, não define-se exatamente qual o lado que devemos fazer esse gesto, mas vamos defini-lo conforme está nesta imagem abaixo, no sentido anti-horário, início e término do movimento neste ponto. Então ela pode ser suspensiva ou conclusiva. Quando aparece durante o período ou trecho musical, tem uma duração curta. Quando ela está no final daquele trecho, ela tem uma duração longa. Nos exercícios de intervalos de terça até intervalos de oitava, faremos primeiramente a linguagem rítmica, logo em seguida o solfejo francês e em seguida a análise onde está estes intervalos. Vamos lá. Nos intervalos de terça, é a sequência de notas que da primeira vai para a terceira nota seguida ou anterior. Então, por exemplo, no primeiro compasso temos uma intervala de terça aqui, no segundo não temos, no terceiro aqui e logo em seguida, usando a mesma nota, neste também. Assim sucessivamente. Na pentagrama de baixo, na segunda linha, nós temos no segundo compasso, no quarto compasso, 2 intervalos de terça, no quinto 1, no sexto não temos e no sétimo 2 intervalos. Assim sucessivamente nos outros exercícios.
Analisemos com calma para que não deixe faltar nada. Farei o 5 e os 6 respondam. Já nos intervalos de quarta, usamos o mesmo critério dos intervalos de terça, é quando temos a primeira e pulamos diretamente para a quarta nota seguinte ou anterior. Então, de Dó para Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, temos um intervalo de quarta. Então, analisemos e marcamos onde estão esses intervalos. Neste exercício 9 dos intervalos de quarta, o candidato ele vai solfejar a voz superior e o instrutor a voz inferior ou vice-versa, realizando sempre a linguagem rítmica primeiro e em seguida o solfejo francês. Então, a segunda voz inicialmente começa com pausas, fazendo o gesto do solfejo. No caso, pode ser primeiramente o instrutor, enquanto o aluno solfeja as notas do soprano. Logo no terceiro compasso, já começa-se as duas vozes solfejando ao mesmo tempo. Nos intervalos de quinta, assim como nos dois exercícios anteriores, devemos fazer a linguagem rítmica, solfejo francês, logo em seguida identificar esses intervalos. Então, o intervalo de quinta nada mais é que a primeira até a quinta nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. De Dó a Sol é uma intervala de quinta. De Ré a Lá é outro intervalo. Então, vamos marcá-los ou identificá-los, assim como desejarem, para mostrar onde estão esses intervalos. Dando sequência, nos intervalos de sexta, a linguagem rítmica, o solfejo francês e, em sequência, identificarmos os intervalos de sexta. Nos intervalos de sétima, a mesma coisa. Linguagem rítmica, solfejo francês, identificar estes intervalos de sétima. Vamos fazer juntos agora os intervalos de oitava. Façamos primeiro a linguagem rítmica, vocês farão sozinhos a linguagem rítmica e faremos agora o solfejo francês. Vamos ajustar nossos metrônomos para 60. Observação, compasso 4x4, a semínima vale um tempo. Exercício 20. Vamos lá? 1, 2, 3, levare, do, ré, do, 4, ré, mi, fá, mi, 4, fá, sol, do, 3, 4, sol, fá, mi, ré, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Finalizamos assim.